Prezados, uma questão recorrente que eu ouço em várias instâncias é: por que EAD? E para não repetir os mesmos argumentos, eu preferi tangenciar essa questão buscando uma história. Como nerd de velhas tradições, eu assisti aquele filme Capitão América 2, O Soldado Invernal. Sem querer fazer nenhum spoiler, basicamente eu fiquei questionando o seguinte: seria possível alguém dormir por 100 anos, 200 anos, num estado de animação suspensa, né, num sono criogênico? Põe o cara no freezer e congela, para ser mais direto, e depois acorda o sujeito. Descongela, 100 anos, 200 anos se passaram. E aí essa pessoa vai ter um estranhamento inicial, vai gastar um tempo para se reposicionar em relação à sociedade, que certamente mudou em vários aspectos. Mas essa pessoa vai sentir, depois de um tempo, a necessidade de retomar a sua profissão. E aí que começa a minha provocação. Se esse indivíduo fosse um médico, dificilmente ele conseguiria retomar a sua profissão, a não ser que ele fizesse novamente uma faculdade de medicina, porque a tecnologia, o conceito, os princípios da medicina mudaram extremamente de 100 anos, de 200 anos passados. Uma outra profissão, por exemplo, um engenheiro, suponho que também teria enormes dificuldades, novamente por conta do desenvolvimento dos materiais, das técnicas, dos conceitos, novamente da tecnologia. E aí eu fui elencando uma série de profissões e chegando à conclusão que seria, se não inviável, tremendamente difícil que essa pessoa retomasse a sua profissão. Retomasse, quando eu falo, sem a necessidade de passar por todo um processo de formação. Bom, aí chegou num determinado momento que eu falei, cara, e a minha profissão? E se o nosso soldado invernal, se o nosso criogênico fosse um professor? E aí eu me assustei. Por quê? Porque muito provavelmente ele reconheceria 80%, 90% das práticas escolares. Isso significa dizer que nós estamos no século XXI com uma escola que ainda se assemelha muito a uma escola do século XVIII, XIX, século XX. Por quê? Porque apesar de algum aparato tecnológico, o conceito ainda tem se mantido do seguinte mecanismo: uma pessoa detém todo o foco da atenção, que é o professor, em alguns casos falando por sobre um tablado, e um grupo de 20, 30, 40, 50 alunos, jovens, crianças, adultos, estão num estado criogênico quase, ouvindo, em alguns casos anotando, se esforçando para memorizar aquilo que é dito, para na hora da prova conseguir resgatar da memória e responder aquilo que a pessoa acha que o professor quer. Esse modelo de escola centralizado no professor, ele traz raízes de lá da Revolução Industrial, cuja figura mitológica quase é o homem-boi, forte, porém dócil, habilitado para receber ordens, para cumprir ordens. Um amigo meu, psicólogo, me contou um caso
que ele trabalhando numa empresa dessas indústrias automobilísticas aqui em Betim, não posso falar o nome, mas começa com F, termina com T, ele passou lá na esteira de produção, na linha de produção, por um profissional que trabalhava há 20 anos apertando um parafuso. Aí ele perguntou assim, por que você aperta esse parafuso? Porque quando me contrataram, me mandaram apertar esse parafuso. E o que acontece se você não apertar esse parafuso? Aquela luzinha ali acende, vem alguém e me repreende. E para que serve esse parafuso que você aperta? Não faço a menor ideia. Quer dizer que você aperta esse parafuso que vai passando, não o mesmo parafuso, mas uma sequência de parafusos equivalentes, há 20 anos. E nunca se perguntou, não, eles estão pagando meu salário para eu apertar o parafuso. Esse tipo de cidadão não tem espaço mais no século XXI, na chamada sociedade do conhecimento, no qual prevalecem os trabalhadores intelectuais. E é aí que é a proposta do EAD. Tirar, então, esse protagonismo do professor e entregar o protagonismo para o aluno. Nós não estamos tirando a importância do professor. O que nós estamos dizendo aqui com essa fala, e uma enormidade de teóricos apregou esse conceito, é que o agente ativo da aprendizagem é o aluno. Significa dizer que se eu chegar numa sala e ensinar, eu posso ensinar tremendamente bem, mas pode ser que a pessoa não aprenda. Equivale ao fato de um canal de televisão transmitir uma imagem maravilhosa em alta definição, mas lá em casa eu tenho uma anteninha quebrada. Eu não consigo captar aquela imagem, ou se capto, ela vem deteriorada. O que nós estamos dizendo aqui com o ensino à distância é que a escola, ela precisa ganhar novos ares, novos contornos, e não se trata meramente do aparato tecnológico. O que nós estamos apregoando aqui é que o EAD vem para propor uma reflexão. Não estou dizendo que o ensino presencial não funciona, não é adequado, será extinto. Não. O que eu estou dizendo é que aula expositiva não é a única forma. Aqui nós estamos fazendo uma aula e eu não sei onde vocês estão, eu não sei quando vocês vão assistir, eu não estou aqui sentado num ambiente no qual somente eu vou falar no contexto da videoaula, sim, porque é uma transmissão de broadcast. Mas durante o curso, nós iremos fazer sessões de chat, fórum, troca de e-mail. A interação vai acontecer. E não somente a interação do aluno com o professor, mas entre os próprios alunos. A ideia é que o ensino à distância vai trazer para os alunos novos desafios, sem dúvida, mas novas possibilidades. Por exemplo, retomando lá aquela metáfora de 200 anos passados, imagina você dizer para sua tia-avó que você estuda numa escola que fica aberta 24 horas por dia, todos os dias da semana, e você pode assistir a aula sem ter que se deslocar até a escola. Ou mais, que você pode ter acesso à aula tantas vezes quantas você desejar. A ideia do ensino à distância é propor uma mudança, uma alternativa, uma renovação, uma oxigenação no modelo, não revolucionando, mas contribuindo para a evolução do processo. A ideia é que, com base nisso que eu estou falando, você vai ouvir, vai refletir, vai fazer uma análise crítica e vai concordar integralmente comigo, ou concordar parcialmente, ou discordar. A questão aqui é que você tem que assistir essa aula e pensar, em refletir e formar as suas opiniões. Não existe transmissão de conhecimento, existe transmissão de conteúdo e construção do conhecimento.
Ok? Eu agradeço enormemente pela oportunidade. Nos veremos em breve. Muito obrigado. Um abraço.